No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre como que a gente se prepara para uma facilitação, o que acontece antes e como que a gente pode ter esse momento para chegar mais preparado para conduzir da melhor forma possível. E a primeira coisa que eu queria falar é sobre entender o contexto. Para que a gente faça uma boa facilitação, a gente precisa entender o contexto. Não necessariamente o facilitador precisa saber de tudo tecnicamente para conseguir conduzir uma facilitação. E sim, ele precisa mergulhar no contexto que ele vai entrar e conseguir entender os elementos que compõem esse contexto. Geralmente, nas facilitações que eu faço, eu costumo fazer pelo menos uma reunião de alinhamento que serve justamente para fazer esse mergulho contextual. Se for uma facilitação mais complexa, muitas vezes tem mais de um momento de alinhamento. Então tem 2, 3, tem momentos de troca onde eu desenho um pouco da facilitação, apresento para o grupo, a gente vai trocando, vendo se é isso mesmo, vai refinando essa experiência de facilitação. E quando a gente chega nessa reunião de alinhamento, para mim tem uma pergunta principal que dá base e sustenta todo o processo de facilitação. E ela é: qual que é o nosso desafio? E essa pergunta responde basicamente por que a gente está aqui junto, o que a gente veio fazer. E muitas vezes, embora pareça óbvio qual que é o desafio, ele não é. E o nosso papel enquanto facilitador é estressar e sustentar um pouco essa conversa para ver se esse desafio realmente está claro e se as pessoas estão conscientes desse desafio. Porque depois, quando a gente chegar na facilitação, para mim o desafio é como se fosse uma bússola, um guia que a todo momento eu vou estar olhando. Será que a gente está alinhado com o nosso desafio? Será que o que a gente está fazendo nesse momento nos ajuda a resolver esse desafio, a chegar no resultado que a gente quer nessa facilitação? Então a principal pergunta é: qual que é o nosso desafio compartilhado? E como que a gente vai levar o grupo depois a transformar esse desafio num propósito, em algo que vai estar lá, vai estar na lembrança de todo mundo, e o facilitador vai estar a todo momento resgatando e buscando trazer o grupo para esse desafio. Para além dessa pergunta, também tem algumas outras que eu costumo explorar nesse momento de alinhamento. Como, por exemplo, qual que é o resultado esperado, qual que é o resultado desejado dessa facilitação? Se a gente pudesse dar um pulo no futuro e pensar, beleza, a facilitação terminou e ela foi um sucesso. Que resultado foi esse? O que aconteceu nesse período? Depois disso, quem são as pessoas que vão participar? Essas pessoas já têm experiência com algum processo facilitado, já participaram alguma vez de uma atividade parecida ou vão estar vindo pela primeira vez? Ele é um grupo que vem por adesão ou ele é um grupo que está vindo de uma forma compulsória, ou seja, nem todos gostariam de estar ali? Isso é muito importante para saber, enfim, tirar um termômetro de como é esse grupo que está vindo. Eles estão vindo abertos, eles estão vindo fechados, eles já conhecem essas práticas, não conhecem, eles conhecem sobre o tema e sobre o desafio que a gente vai trabalhar, ou ainda não. Então, entender sobre o grupo é fundamental. Quanto tempo a gente tem? O tempo, ele é um aspecto que pode nos restringir ou pode nos potencializar. Então, saber quanto tempo eu tenho, isso me ajuda depois a modelar essa experiência e saber se a gente vai fazer atividades com mais intensidade, talvez mais puxadas pelo facilitador, ou atividades onde a gente dá mais tempo, mais autonomia para o grupo poder explorar, experimentar. Então o tempo é um fator primordial para a gente desenhar a experiência de facilitação. E por fim, onde que essa facilitação vai acontecer e que recursos a gente tem disponível. Quando a gente fala de facilitação presencial, a gente vai ter espaço físico, mesa, cadeira, projeção, ar-condicionado, iluminação, todos os aspectos de recurso que envolvem a nossa facilitação. Quando a gente fala num ambiente remoto, a gente vai ter que ferramentas a gente vai usar, vai ser o Zoom, vai ser o Meet, vai ser o Teams, a gente vai usar Mural, PPT, Google Slides. Então qual que é a estrutura de recursos que vai nos suportar nesse momento? Entender esse contexto ajuda demais na próxima etapa, que é desenhar a experiência, que é conseguir olhar para a agenda do que a gente vai fazer e encaixar uma série de atividades que vão nos ajudar a resolver esse desafio. Se a gente não entende do contexto, a gente pode até trazer metodologias, práticas que a gente conhece, mas a gente vai estar jogando no escuro, sem saber de fato o que nos espera ali na frente. E além de nos ajudar nesse entendimento do contexto, esse momento com as pessoas de alinhamento também serve para construir confiança. Um facilitador, quando ele vai trabalhar com um grupo, ele precisa ser reconhecido pelaquele grupo como facilitador. E esses momentos nos ajudam a aproximar de algumas pessoas daquele grupo. Talvez não de todas, mas de algumas lideranças, algumas referências, e aí a gente já tem uma conexão
mais próxima na hora que a gente for conhecer o grupo completo. Então, na tua próxima facilitação, dedica um tempo para entender esse contexto que eu te garanto que tu vai chegar muito mais confiante e seguro para tua facilitação. Valeu, galera, tamo junto e seguimos conectados.